Mansueto, trazendo esse aspecto que eu acho da maior relevância, mas aí é um pouco o meu bias de achar que há sempre um arco grande teórico e doutrinário que ajuda a entender a realidade, que é o que os dois estavam fazendo agora. Mas trazendo mais para próximo de nós. Você consegue identificar, se é que você consegue identificar, fatores que permitam a gente olhar para o horizonte, digamos, de até o final desse mandato e perceber que impulsos talvez, eventualmente, levem a crescimento? Sim. Primeiro, é bom a gente lembrar, no início do governo Temer, a taxa de juros Selic era 14,25. A gente aprovou um teto de gasto. Em 2 anos e meio, a gente terminou 2018 com juros Selic em 6,5. Em 2019, a taxa de juros Selic foi para 4,5, antes da pandemia. Se você dá a sinalização correta, avança no ajuste fiscal, mostra responsabilidade no controle do gasto público e não faz intervenções exageradas na economia, a gente cria um ambiente para o Banco Central cortar juro com as expectativas de inflação. Ok, isso que você está assinalando é o desejável. Segundo, a minha pergunta é se está acontecendo. Não, aí a gente não sabe. Tá? A gente está no início de governo, tá? Porque os últimos 5 meses, eu acho que não dá para fazer uma boa leitura do que será esse governo. Agora, nos próximos 50 dias, a gente poderá fazer essa leitura, porque o Congresso começou a funcionar. E por que 50 dias, não 60 ou 70 não, ou por aí. Porque nos próximos 50 dias, o governo vai aprovar o plano fiscal. Qual será esse plano fiscal? Eu acho que o plano fiscal ele será aprimorado no Congresso Nacional. Por exemplo, a questão de contingenciamento, congelar uma parte do orçamento, se tiver risco de não entregar a meta, eu acho que isso vai voltar. Se voltar é muito bom, é muito positivo, que dá mais credibilidade ao plano. Além disso, o Brasil nos últimos 6 anos avançou em muita coisa na agenda econômica. A gente fez a reforma da Previdência, a gente aprovou a independência de Banco Central, mudou marcos regulatórios que a gente estava falando aqui, fez uma reforma trabalhista, marco regulatório e saneamento é o mais emblemático. Então, se o Brasil não retrocede, se a gente olha tudo isso que foi feito na agenda econômica e a partir daí avança, como por exemplo a reforma tributária de imposto indireto do ICMS, que não será uma reforma tributária fácil, tá? Não. Mas se a gente avança, tem tudo para esse governo ir para um ciclo de 4 anos com crescimento razoável, de 2, 2,5%, com a taxa de juros caindo, com a taxa de investimento aumentando. A taxa de investimento do Brasil em 2017 era 15% do PIB. A gente terminou ano passado com a taxa de investimento em 19% do PIB. De 2018 a 2022, a taxa de investimento aumentou e a gente teve uma recuperação muito forte da economia pós-pandemia. Então, assim, se a gente dá os sinais corretos, se a gente continua avançando, melhorando o marco regulatório, dando independência à agência reguladora, respeitando contratos... Estão sob ataque, Mansueto. Então, mas se a gente não tem esse retrocesso, tem tudo para a economia avançar. O Brasil não vai crescer 4, 4,5, mas é possível a gente crescer 2, 2,5, dando sinais corretos, criando o ambiente para ter essa queda de juros de forma sustentável e avançando em reformas. Isso é muito importante. Se a gente fizer essa agenda, vai crescer.